Pois bem, na minha pregação, eu estudei com os irmãos o Salmo 1 e nós vimos então uma descrição de um homem que é plenamente satisfeito, feliz, alegre diante do seu Deus. E nós notamos que esta descrição é feita por meio de contraste, uma linguagem bem poética, com ilustrações e também com resultados que eu não tratei ontem. Deus nos diz naquele texto que tem prazer no justo, mas no ímpio ele despreza, certo? E segue-se juízo para os ímpios. Nós vimos que o justo, ele nega o mundo, ele tem antipatia para com o mundo, e vimos que o justo, o feliz, o bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Irmãos, o resultado que é este, ser bem-aventurado, não é fruto de uma equação lógica e simples. Nós precisamos pagar um preço, alto até, para que possamos atingir esta maturidade e recebermos o título de felizes, bem-aventurados, plenamente satisfeitos no Senhor. E nós queremos falar disto nesta ocasião. Falar que, para que possamos atingir este nível de maturidade, nós precisamos labutar, trabalhar, exercitar, e assim nós seremos, de fato, bem-aventurados. Se você olhar para a história e encontrar pessoas felizes, bem-aventuradas, plenamente satisfeitas no Senhor, e daí você estudar a vida delas, você vai descobrir que elas pagaram um preço alto, que elas foram dedicadas, disciplinadas, e por isso chegaram a esta maturidade. E para isto eu peço que os irmãos abram suas Bíblias para 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, um texto que citei ontem. Vamos fazer a leitura, depois uma breve oração. Vamos ler todo o capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.
Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Deus de amor, peço a tua bênção para este momento, a tua iluminação. Eu rogo que o Senhor me conceda lembranças de tudo aquilo que estudei, que o Senhor me conceda intrepidez, coragem para falar, e acima de tudo, Senhor, compromisso com o texto, compromisso com a verdade da tua palavra. Ilumina cada coração presente, cada mente, para que possam compreender a tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem chamado Timóteo. Paulo conheceu Timóteo na primeira viagem missionária, um jovem da velha dispensação que foi criado no Antigo Testamento, no ensino do Antigo Testamento, e Paulo esteve por lá e provavelmente naquela primeira visita a Listra, Timóteo fez uma decisão, passou da velha dispensação para a nova, e daí começou a crescer no meio dos irmãos, e o apóstolo Paulo esteve em Listra na segunda viagem missionária, no comecinho da segunda viagem, e ficou impressionado com o testemunho de Timóteo. Decidiu levar Timóteo para um seminário prático, e discipulou Timóteo e depois deixou Timóteo para pastorear uma igreja. E agora Paulo, distante, resolve trazer instruções para o jovem pastor, a fim de que ele seja bem-sucedido, a fim de que ele tenha sucesso no seu ministério, a fim de que o seu ministério seja visto por todos e de uma maneira sempre progressiva. O versículo 6 é um versículo que acho muito interessante na carta. O apóstolo Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Todos nós queremos receber adjetivos assim de Deus. Você é um bom servo, um servo bom e fiel. E então Paulo faz uso disso, dessa linguagem, e diz: olha, você, Timóteo, vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. Condiciona e diz que ele será bom ministro se ele expor estas coisas, ensinar estas coisas. Quando estudei a primeira vez esse texto, fiz logo perguntas. E a primeira pergunta foi: o que significa estas coisas? O que é que Timóteo tem que ensinar para ser bom ministro? E fazendo a leitura do texto, de toda a carta, percebi que a expressão estas coisas aparece outras vezes. Olha comigo 3 e 14. Capítulo 3, verso 14, ele diz: escrevo-te estas coisas. O versículo que nós lemos e depois versículo 11 do capítulo 4 diz: ordena e ensina estas coisas. No 16 aparece novamente: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes, certo? A mesma coisa, nestes deveres. Em 5 e 7 também ele diz: prescreve, pois, o quê? Estas coisas. Então a gente nota que essa expressão foi usada com frequência na carta. E a ideia é a seguinte: ele vai, escreve uma quantidade de ensino e ele recorda este ensino. E diz: olha, você tem que fazer
isto, ou cumprir, ou ensinar estas coisas, ou este ensino que passei no texto anterior. Mas, em resumo, esta carta aqui foi escrita num campo particular, ou a Timóteo, e também estendida à igreja, porque Paulo orienta Timóteo a ensinar o conteúdo desta carta. Então, expor estas coisas aos irmãos, acredito eu, que está fazendo referência a um conteúdo, certo? Característico de apologética, de defesa da fé, que aparece de verso 1 até verso 5. E eu poderia até incluir o versículo 14 do 3 até o 16, que é um tipo de uma doxologia, e então engrandece, coloca a importância da igreja e também um resumo da obra de Cristo em verso 16. Mas a ideia que Paulo passa é: você tem que proteger a igreja das heresias. Interessante que tais heresias tinham como fonte a demônios, espíritos enganadores, certo? Eram homens que pregavam estas heresias ao redor da igreja. O texto diz que alguns se tornaram simpatizantes destas heresias e seguiram suas vidas na apostasia, abandonando a fé. Então Timóteo tinha que proteger a igreja destas heresias, orientar a igreja, então, e colocar a sã doutrina como pilar na vida daqueles irmãos e na vida da igreja. Que doutrina era esta? Provavelmente é uma referência aqui ao gnosticismo, não em todos os seus termos, mas o texto diz que tais homens proibiam o casamento, certo? Eu acho que os nossos jovens não seriam seguidores destes homens, porque querem casar, desta filosofia. Eles proibiam o casamento, certo? E acredito também que muitos homens das nossas igrejas não seriam seguidores destes homens, porque gostam de comer, certo? E eles proibiam vários tipos de de alimento. E proibiam porque acreditavam que a matéria carrega consigo um conteúdo de mal, certo? Inerente nela mesma, certo? O ato sexual é mal, eles diziam assim. Certos alimentos carregam a quantidade maior de mal. E o apóstolo Paulo disse: não, tudo que Deus criou é bom, deve ser recebido com ações de graças, nós não podemos recusar. Versículo 4. Então, Paulo orienta Timóteo a cuidar da igreja, nesses termos. Proteger a igreja, ser um apologista. Em certo sentido, todo pastor, todo líder, todo professor da igreja, todo didáscalo da igreja deve proteger a igreja das heresias, certo? E ter coragem para encarar, certo, os apóstatas de frente e proteger a igreja. Então esta era a tarefa difícil que Timóteo tinha que desenvolver para ser bom ministro de Cristo. Se ele negligenciasse isso, seria um mau ministro. Ele tinha que encarar de frente aquela batalha espiritual para se tornar um bom ministro de Cristo. Ele teria que ser um defensor da fé e da sã doutrina e doutrinar a igreja. Talvez, irmãos, meu querido irmão que está aí, a sua tarefa, a tarefa difícil que Deus colocou nas suas mãos para que você possa executar, não seja esta. Talvez a sua tarefa seja outra. Talvez a sua tarefa é uma tarefa musical, de trazer a boa música para a igreja, de conduzir a música congregacional. Não é uma tarefa fácil. Você percebe Pedrinho aqui, pastor Pedro, conduzindo a igreja nos cânticos, e eu sei que é difícil. Ainda há pouco, ontem, eu disse para ele: por que você não incrementa mais os seus acordes? Tenho percebido que você está colocando os acordes bem simples. Eu sei que você tem
tem muita habilidade para poder, eles, não, pastor, é porque eu estou cantando, prestando atenção na letra, nos irmãos, tem que simplificar ao máximo, eu entendi, certo? Porque eu sei que o Pedrinho, o pastor Pedro já toca, já está no nível intermediário para experiente. Mas todos nós temos lutas, temos tarefas difíceis para executar, que Deus colocou nas nossas mãos. Só seremos bons servos, bons ministros, se a gente não se acovardar. Se a gente exercer a nossa função no corpo de Cristo. Não seja covarde. Covarde não tem direito, não é digno desta qualificação aqui. Bom ministro de Cristo. Qual é a tua tarefa? Você sabe qual é a tua tarefa. Por isso, exerça com diligência aquilo que Deus colocou para você fazer. Pois você mesmo vai responder diante de Deus pela tarefa que Ele concedeu para você fazer, que Ele ordenou. Se você fizer com zelo, com disciplina, com diligência, você receberá elogio. Se você for negligente, Deus não vai ter prazer no seu comportamento. E certamente Ele vai disciplinar você. Disse que esse versículo é interessante, chama muito a minha atenção, por causa da parte B, que diz assim: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Eu disse para os irmãos que a palavra alimentado aí tem a ideia de nutrir, de ficar forte, certo? Timóteo tinha que exercer essa tarefa difícil, e por ser difícil ele deveria estar nutrido na palavra de Deus. E essa ideia de alimentado é contínua. Sempre ele tinha que se alimentar. Em verso 16 o texto diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então a gente percebe o ministério de Timóteo sendo exercido de uma maneira pública, ele tem que ensinar os irmãos, e a gente percebe Paulo preocupado com a sua vida particular diante de Deus. Você tem que se alimentar sempre. Lembra do versículo lá do Salmo 1? De dia e de noite. Você tem que ficar nutrido. Aí eu quero que os irmãos pensem na imagem da África lá, aquela criança bem desnutrida, certo? À beira da morte. Tem várias imagens assim, eu citei uma ontem. É possível que algumas pessoas estejam assim, pela falta de alimento. Como que vai desenvolver um bom serviço, desenvolver as tarefas difíceis que Deus tem colocado para nós? Não vai conseguir, não tem poder, não tem força, não tem vigor. Se alimente da palavra. Interessante, olha comigo o versículo 15. Ele diz: medita estas coisas e nelas o quê? Ser diligente. A ideia de exercício, a ideia de deixar Deus falar no nosso ouvido, falar baixinho. Olha versículo 13. Ele diz: até a minha chegada, aplica-te o quê? A leitura. Paulo está dizendo: Timóteo, o teu sucesso depende da tua vida particular. Esta tarefa difícil que você tem que desenvolver, estes perversos que pervertem essa doutrina, que você tem que encarar, só vai conseguir se tiver vida com Deus na palavra.
Na segunda carta ele disse, olha, permanece naquilo que aprendestes. Faz referência às Sagradas Letras, ao Antigo Testamento, que sua família trazia na mesa, na educação de Timóteo, e também faz referência a todo o ensino que ele recebeu no seminário prático. Você sabe de quem foi que você aprendeu. Só depois que ele orienta Timóteo a permanecer, a ter uma vida particular na palavra, que ele diz, pregue a palavra, só depois da nutrição. Só depois da nutrição, só depois de estar nutrido. Pastores desnutridos conduzem ovelhas a serem desnutridas. Então, meus queridos irmãos, o texto é muito forte. A linguagem é muito didática e forte. Você precisa ter a sua vida na palavra. A Bíblia diz que nós devemos condicionar os nossos ouvidos à palavra. Diz que nós seremos felizes se ouvirmos as palavras das profecias, né? As profecias, nesse caso, de Apocalipse. O Senhor Jesus orientou seus seguidores a darem ouvidos àquilo que ele pregava. Nós precisamos desenvolver essa atividade de ler, que aparece no texto, essa atividade de meditar, essa atividade de ouvir, a atividade de estudar, como os bereanos, a atividade de memorizar as Escrituras, Deuteronômio 11 e 18. Creio eu que se tivesse tempo, o pastor Almir teria tocado bastante nesse texto, bem interessante. Deus disse, olha, vocês precisam colocar a minha palavra no coração e na alma. Lá dentro. Vida com o Senhor no particular. Memorizando. Internalizando a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a ideia de estar se nutrindo, internalizando as Escrituras. Só assim seremos bons ministros de Cristo Jesus. De outra maneira, é possível sermos bons ministros aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. É interessante no texto essa ideia de disciplina, e a gente vai tratar mais isso agora. Aplica-te, medita, não te faças negligente, verso 14, com o dom que há em ti. Essa ênfase, os verbos sendo colocados, então, de uma maneira contínua, um presente contínuo, fica nisto. Permanece na palavra, assim você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. Meus irmãos, há muitas coisas que nos atrapalham. E existe um grande inimigo que nós temos que encarar. Este inimigo, ele é terrível. Ele é feroz. Ele quase que ruge como um leão, como Satanás, querendo nos destruir. Você precisa conhecer esse inimigo e traçar uma estratégia para vencê-lo. Ele é terrível. Ele atrapalha o nosso desenvolvimento particular com Deus. Ele nos leva à desnutrição, à fraqueza, à pobreza espiritual, à miséria espiritual. Ele é de fato terrível. Você pode estar questionando, pastor, então diz logo quem é para que a gente faça uma reunião e aí então matá-lo. Esse inimigo eu quero te apresentar para que você aprenda quem é ele e como vencê-lo. Sabe quem é? Sabe quem é o meu
principal inimigo? Eu mesmo. Miserável homem que sou. Quando eu encontrei o pastor Pedro no Facebook, tinha uma frase, eu coloquei essa frase. Primeira vez, né? Nós convidamos o pastor Pedro para pregar lá em Macau. E contato, né, para organizar e tudo, o planejamento, e ele viu, aí ele botou aí embaixo. Bota miserável nisso. Mas de fato, irmãos, nós somos miseráveis. A gente tem que aprender a vencer a nós mesmos. Negligentes. O natural é sermos terríveis contra nós mesmos. Negligenciarmos o dom que Deus nos concedeu. Negligenciarmos a sua palavra, que nos enriquece e que nos deixa nutridos. E alguns ainda colocam a culpa em Satanás. É problema com Satanás, não é. É um problema nosso. A gente precisa vencer a nós mesmos. E Paulo, preocupado com Timóteo, sabendo que o principal inimigo de Timóteo era ele mesmo, trata bem no particular com ele e diz: olha, Timóteo, você precisa rejeitar, versículo 7, as fábulas profanas e de velhas caducas. E agora eu tenho que voltar 2 páginas e eu estou com medo de tirar aqui e dar outra confusão. Então alguém vai ler a 1 Timóteo, capítulo 1, os primeiros versículos, por favor. Versículo 3 e 4, é o suficiente. Ok, a gente percebe 2 problemas aí. As heresias dos demônios, que Paulo teria que orientar a igreja para ser bom ministro. Número 2, algo supérfluo, algo sem valor, ou de pouco valor, pelo menos. O quê? Genealogias. Naquela época, eles gostavam de genealogias. Existiam literaturas de genealogias. O que é isso? As árvores genealógicas. Eles pegavam a história, certo? Seguiam uma linha dos seus antepassados, certo? Como nós podemos perceber na Bíblia, a linhagem de Jesus Cristo. A gente às vezes negligencia a leitura das genealogias, vários nomes, mas tem o seu valor nas escrituras. Tem até um seminarista que fez um trabalho, certo, exaustivo nas genealogias, certo? Tem o seu valor. Era comum naquela cultura eles ficarem tentando saber que é o avô, o bisavô, tataravô do diante do trono lá que foi colocado naquela historinha para as crianças. Então, provavelmente eles estavam gastando muito tempo com isso. Várias pessoas debatendo quanto a isto. E o fulano, que é um maioral, ele é de onde? Ele veio de onde? Vamos seguir, traçar seus antepassados para percebermos a sua origem e tudo. Então eles gastavam muito tempo analisando estas literaturas. Tanto em capítulo 1 como aqui em 7, Paulo diz: não, rejeita, não perde tempo com isso. Rejeita, certo? Estas fábulas profanas. Interessante as 2 palavras aí. Certo? Fábulas, mitos, poderia ser traduzido como mitos, e profana a ideia de ser imoral, não santa. Sã doutrina, em contraste com sã doutrina aí. Ela é profana. Não perde tempo com isso, Timóteo. Interessante, irmãos, como nós perdemos tempo, nós que temos como inimigo nós mesmos, perdemos tempo com coisas de pequeno valor, que não soma nada para a vida eterna, que não carregamos nada para a vida eterna nestas coisas. Citar algumas aqui. Esporte. Tem muitos jovens gastando o seu tempo com esporte. Pastor, você foi um esportista?
Só parou porque está com a coluna machucada. Todos os jovens, acredito eu, devem se envolver com esporte. Mas todos os jovens devem entender o valor que tem Ele tem um determinado. O problema é que o esporte acaba se tornando o Deus de muitos jovens. Muito cuidado com isso. As redes sociais. WhatsApp. Principalmente os grupos. Principalmente os grupos. Hora ou outra eu converso com jovens da nossa igreja quanto a isso. Eu olho no meu celular, tem 200 e não sei quantas mensagens. Teve uma vez que eu fiquei frustrado. Fui fazer a leitura. Primeiro que gastaram umas 40 mensagens, um soltando a piada com o outro e apelidando um ao outro. E o kkkkkkkkkk e desse jeito. Depois começaram a brigar. Se desgastar. Eu disse para eles, rapaz, aquelas últimas mensagens ali não se aproveita nada. E o mais preocupante é o tempo que vocês gastaram. Porque se pegar da primeira mensagem à última, vai ver horas e horas ali no WhatsApp. Pastor, deixa os meninos se divertirem. Deixo não. Depender de mim, não vão fazer isso. Entenda a minha expressão, você é livre. Estou dizendo que não deixo não, você é livre para fazer o que você quiser. Saiba que um dia você vai prestar contas diante do Senhor. Muito cuidado com isso, com as redes sociais. A gente só não sai desses grupos porque, às vezes, temos que mandar um aviso e temos que atingir uma quantidade maior de pessoas. Como no caso, eu mandei algumas orientações quanto ao acampamento. Aí se torna útil. Muito cuidado. Facebook. Cuidado com o Facebook. Você sabe onde é o final da página do Facebook? Você já descobriu? Onde que é o final? Não descobriu? Eu também não. Se você quiser perder o dia, que não falta é conteúdo no Facebook. O dia não, a vida. Perder a vida. Cuidado, irmãos. Cuidado. Oi? O final é no inferno. Irmão, olha, não sei se vocês perceberam, mas Paulo estava preocupado com Timóteo. Por isso que insiste com ele. Certo? Ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Final de 7. Pratique a piedade. Abandone estas coisas supérfluas. Paulo está dizendo para um jovem pastor. Essa expressão, exercita-te pessoalmente na piedade, é bem interessante. A piedade, para mim, a palavra piedade é uma das mais completas da Bíblia. Acredito eu que ela quase que chega a definir um homem segundo o coração de Deus. É muito rica. Piedade fala de um homem plenamente satisfeito, feliz, em comunhão com Deus, levando em consideração a Deus em todas as suas decisões, em todos os seus passos. Isso é piedade. Tendo essa vida em comunhão com o Senhor. E Paulo disse, exercita-te pessoalmente na piedade. Então nós vimos na primeira parte a questão das coisas supérfluas, que sufoca o nosso tempo com o Senhor. E número 2, algo que é terrível, que este inimigo usa bastante para nos destruir, que somos nós mesmos, é a falta de disciplina. Somos indisciplinados. Indisciplinados. A palavra exercita-te aí, alguns já sabem, eu trouxe uma pregação nesse texto para o pessoal do Novo Parnamirim, ano passado, aqui no acampamento.
E essa palavra, ela é a palavra ginásio, certo? No grego, que de uma maneira substantiva fazia referência a uma arena de competições olímpicas. E na forma verbal, os exercícios de preparação para aquelas Olimpíadas. E o treinamento dos atletas era bem diferente do treinamento dos nossos dias. Academia, as máquinas bem calculadas, instrutores, depois o nutricionista e todo esse movimento para preparar o atleta. Naquela época não, a coisa era bem artesanal. Eles treinavam jogando pedra um para o outro, pedras grandes, arremessando pedras. Um treino muito comum daquela época era amarrar uma corda na cintura do atleta para que ele possa puxar um objeto ou mesmo pessoas segurando. Entende? Acredito eu que eles se penduravam para fazer barra, certo? As flexões e etc. Mas a coisa era bem artesanal. E isso deixava os atletas com resistência, com robustez para poder competir nas Olimpíadas. Interessante que a educação física tem voltado para essa prática antiga, né? Agora tem os treinos a nível funcional. Pegam rodas, pneus, e as pessoas ficam jogando pneu, virando pneu e saltam e etc, etc. Vocês sabem muito bem, na areia fofa é o treino funcional. Lá em Macau tem alguns professores que dão aula disso. É muito eficaz, mas é bastante doloroso. É um treino doloroso. Você já jogou bola numa areia fofa desta? É muito difícil. Muito difícil. Com isto, Paulo estava passando para Timóteo que ele tinha que fazer uma ginástica pessoal na piedade. Que ele deveria ser disciplinado. Disciplinado. O problema é que muitos esquecem disso. De que tem que exercitar. De que tem que fazer essa ginástica espiritual e ter contato com a palavra de Deus. E por serem indisciplinados, continuam desnutridos. E não podem receber o elogio de Deus. Bom ministro. Tem algumas pessoas que começam a engordar. São atletas, começam a engordar. E ficam negligenciando. E vão engordando. Engordando. Depois que amadurece um pouquinho a mente, eles querem voltar a praticar a atividade física, o esporte. Mas aí, as taxas já não são mais as mesmas. Já são hipertensos e outros problemas mais de saúde. Vai conseguir voltar? Não vai. Não vai conseguir retornar. Porque andou muito. Ficou muito distante do ideal. É o que acontece com muita gente na vida cristã. Negligencia muito. São indisciplinados. Trilham um caminho enorme. Na falta de compromisso. Na ausência de piedade. E depois querem retornar. Vão melhorar a restauração. Mas não vão ser o que poderiam ser. Assim como um atleta que engorda, que negligencia e quer voltar e não volta. Conversando com um grande amigo meu,
Já citei isso algumas vezes lá em Macau, várias vezes em Macau, e aqui eu acho que já citei umas 10 vezes, vou citar de novo. Ele disse para mim assim: Ronaldo, conversando com amigos, pastores, tenho chegado à conclusão, porque os pastores quando se reúnem, eles contam experiências, compartilham, pedem oração uns com os outros, não fala mal dos irmãos não, certo? A gente compartilha os desafios, ora um pelo outro, procura interpretar a igreja, os principais problemas. E esse irmão disse assim para mim: olha, conversando com os meus amigos, a conclusão é que os que têm dado mais trabalho na igreja, os que atrapalham mais na igreja, são pessoas antigas na fé, que já tem uns anos de vida cristã. E ele disse algo bem interessante. Ele disse: eles passaram do estado de verde, é uma fruta que passou do estado de verde para o estado de podre. Não amadureceram. Por isso são insensatos e causam sérios problemas para os pastores e para a igreja. E na jangada, remando, eles não remam? Os irmãos remam, eles não. E ainda abaixa o remo para frear a jangada. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. E amar como Jesus Cristo amou. E com genuíno amor que Deus te deu. Buscar a Deus na palavra. De coração na palavra. Só assim, irmãos. Por meio de exercício, disciplina, guerra, atividades nas disciplinas espirituais. Teremos prazer na lei do Senhor, meditaremos de dia e de noite, seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação apropriada, cuja folhagem não cai. E só assim criaremos antipatia para com o mundo e receberemos o elogio. E fiel, Deus de amor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor sonhou. Nos ajuda, Deus, a sermos o homem descrito no Salmo 1. Plenamente satisfeito no Senhor. Feliz. Perdoa as nossas falhas. Nós temos pecado contra o Senhor. Perdoa por valorizarmos tanto coisas supérfluas. Perdoa-nos, Senhor, a indisciplina. Nos ajuda, Deus, a fazermos a Tua vontade. Oramos por Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.